Olá pessoal, mais uma live, mais um dia aqui no Instagram da Becasa. Para você que está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente trazendo mais um assunto aqui no Instagram oficial da Becasa, ao vivo, sempre às 3 horas da tarde. Já que está todo mundo entrando aqui, já estou agradecendo e pedindo para vocês ficarem, porque a gente tem um assunto muito bacana. Giovana, olá. O assunto de hoje é o crescimento do e-commerce no Brasil, com o Diego Ivo, ele é CEO da Conversion. Depois eu vou perguntar para o Diego se eu estou falando certo. CEO da Conversion. Então, curtam a live, fiquem aqui. A live é feita para vocês. Interajam, perguntem que a gente manda as perguntas para o Diego. Sempre lembrando para todo mundo que está entrando aqui, todas as lives da Becasa, seja aqui no oficial ou seja da Natal Festas e Parques, tá no YouTube, tá no Spotify. No YouTube, por exemplo, a gente criou uma playlist chamada AB Casa Live. Então você não perde nenhuma live que tá lá no YouTube. E também no Spotify. A gente está convertendo essas lives em áudio. Você pode ouvir as lives no Spotify da AB Casa também. Então é só entrar lá. Se inscrevam no canal do YouTube, a gente já está chegando a 1.000 inscritos, muito bacana esse número e também é bacana passar esse material, essas informações da associação, ok? Já vou colocar o Diego aqui, lembrando que o tema é o crescimento do e-commerce e vocês podem fazer a pergunta, fiquem à vontade, a live é de todos vocês. E também em breve essa live vai estar no YouTube da Becasa. Olá Diego, tudo bem? Fala, Fábio, tudo bem? Como é que você está? Tô ótimo, obrigado. E você? Tudo ótimo, perfeito. O Diego já está aqui com a gente, como eu falei. O tema da live é o crescimento do e-commerce no Brasil. Então, aproveite, deixe suas perguntas, tire suas dúvidas, que o Diego está aqui com a gente. Bom, antes de tudo, só agradecer mesmo você ter aceito o nosso convite, você ter colocado aí seu horário à disposição do público da Becasa. Diego, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Acho que é super importante contribuir para o desenvolvimento do mercado e poder ajudar especialmente nesse momento, né, onde muito do comércio ele está fechado e tem uma grande migração para o digital. Então vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Não, é muito bacana. É um assunto que os nossos associados, nossos lojistas, eles estão buscando. A gente já está aí em 4 meses que a gente está levando esse momento único, né, na história do país, na história do mundo, né? Então, Sim. o e-commerce ele já existia, claro, ele já tinha uma força, mas agora então ele é essencial, né? Isso vai ajudar também as pessoas na volta, no pós-pandemia. Mas antes da gente começar a falar sobre e-commerce e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco da Conversion. Eu estou falando certo? Conversion, tá certo? Cara, pode falar conversion, pode falar conversion, né? Tem várias formas de falar. A gente é brasileiro um pouco no termo em inglês, então tá super tranquilo. As duas Eu formas queria que são você corretas. falasse. Não, eu não quero errar o nome, pelo amor de Deus, não quero errar o nome da empresa. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o trabalho de vocês, o que vocês fazem. Se apresente para o público da Becasa. Legal, Fábio. Bem, eu sou fundador da Conversion. Nós somos uma agência de marketing de performance. A gente trabalha muito com clientes de varejo que usam a internet como parte essencial dos seus negócios para vender mais. A gente tem um time hoje de aproximadamente 70 pessoas. Nós somos especializados em tráfego pago, anúncios pagos e também o chamado SEO, que é a otimização para a busca orgânica do Google, né? Ah, bacana. E quem quiser, até a gente vai falar isso durante a live também, no final. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem o site, como é que elas podem entrar em contato com vocês? Legal, conversion.com.br, né, conversão em inglês.com.br. Aí a gente tem bastante conteúdo no nosso site, tem essa pesquisa do e-commerce que nós fizemos, nós temos um blog onde as pessoas podem acompanhar as novidades do mundo do marketing digital. E a gente tem, inclusive, alguns cursos que nós criamos agora em junho, se não me engano, foi em junho, o chamado Conversion Academy, né? Que é uma escola com cursos de marketing digital totalmente gratuitos para contribuir com a comunidade de marketing no Brasil, desenvolver. Tem muitos profissionais, muitos empreendedores que fazem esses cursos que nos acompanham também. Perfeito, é conversion.com.br, né? Exato. Ok, já vou deixar aqui.
Já vou fixar aqui na live para caso alguém queira, depois que terminar essa live, conhecer um pouco mais do trabalho, entrar em contato. Tá aí já o site da Conversion para vocês aí. Bom, a gente estava até conversando, Diego, que vocês soltaram os números, né? Isso. Hoje, né? Eu queria que você falasse desses números, para você apresentar realmente sobre o e-commerce e mostrar para o pessoal. Depois a gente pode até também colocar, tem o link também, qualquer coisa a gente pode até deixar o link para o pessoal que queira ler, ter esse documento em mãos. Fala um pouco desses números que vocês colocaram para nós. Legal, Fábio. Nós estamos mensalmente fazendo um levantamento dos acessos aos sites de e-commerce no Brasil, dos 50 principais sites, e a partir disso criando um índice para entender qual que está a movimentação do comércio eletrônico, né? E o comércio eletrônico, nos últimos anos, né, ele tem taxas de crescimento na casa de 20% em média, né? E era essa mais ou menos a previsão que se tinha para o comércio eletrônico no Brasil esse ano. Mas com a chegada da pandemia e o comércio como um todo fechado, a gente vê que nos nossos estudos que essa taxa de crescimento subiu bastante. Em junho agora, o e-commerce cresceu 39,7% em relação ao início da pandemia. Ou seja, é um crescimento bastante acelerado, uma coisa totalmente fora da curva, né? Poderíamos dizer que o e-commerce é um dos poucos segmentos que crescem nesse momento no país. É um momento difícil, claro, e o consumo que ele existe, ele não para mesmo com as pessoas em casa, ele é canalizado para a internet, né? Então, as lojas como um todo vêm um crescimento bastante forte nas vendas, exceto alguns segmentos que dependem efetivamente do mercado do físico, né? Como, por exemplo, o turismo é um segmento que cai. E o segmento que vocês representam, de casa e imóveis, sabe, ele teve uma explosão de crescimento, né? Porque assim, cresceu muito fora da curva. O segmento que mais cresceu foi o de eletrônicos, cresceu 140% nos dados de junho. E o segundo que mais cresceu é justamente o segmento de casa e móveis, que ele cresce 83%. Né? Porque as pessoas estão em casa e tem um movimento aí muito relevante, que é o próprio home office. Né? As pessoas elas estão investindo em equipamentos e coisas para home office de modo geral, porque a casa ela é o novo escritório. Né? Tem, inclusive, muitas empresas que estão conjecturando ou já decidiram que não voltam mais para o escritório. Né? Tem o caso da XP Investimentos, que ela vai abrir uma nova sede no interior de São Paulo. Então, dentro desse, há um novo normal, há um novo cenário. Né? As pessoas, às vezes, não gostam de buzzwords, de palavras da moda como novo normal, mas efetivamente um novo normal. Né? A gente vê que tem uma movimentação num grande centro como São Paulo, em que muitas pessoas estão saindo de São Paulo, estão planejando sair na medida em que a pandemia libere, porque ficou provado que é possível trabalhar de home office. Né? Tem alguns papéis, algumas coisas que vão funcionar melhor no escritório, mas é perfeitamente possível se trabalhar de home office ou totalmente, ou numa proporção muito maior do que se estava acostumado. Na verdade, então, a gente pode dizer que a herança, digamos que pode falar herança, né? Mas teremos uma pós-pandemia, é a força do e-commerce. Mesmo com as lojas, no momento que a gente está tendo uma retomada, que aos poucos, uma coisa lenta, às vezes há uma insegurança, claro, não existe uma vacina ainda para esse problema do Covid-19. Você acredita que isso, mesmo com vacina, o e-commerce vai ser mais forte ainda? As pessoas que não usavam, passaram a usar por necessidade, vai ganhar essa força. Com toda certeza, Fábio, com toda certeza. O movimento que a gente viu uma tendência de fortalecimento do digital, de as coisas se tornarem cada vez mais digitais, digitais, digitais. E a pandemia, no fundo, o que ela faz é acelerar esse processo. Né? Talvez, para alguns tipos de comportamento, a gente acelere 5 ou 10 anos. Né? Então, não é que a gente está criando uma coisa absolutamente nova com o e-commerce, não, mas ele está sendo potencializado. Né? Ele hoje é, técnica, em tese, o único canal de vendas de muitas empresas e do varejo, como todo mundo está reabrindo, mas o e-commerce ainda é o único canal de vendas de muitas pessoas. E a gente tem que olhar para isso dentro do consumidor. O consumidor ele está mudando. Né?
existe um perfil de cliente que ele sempre preferiu fazer compras pela internet, porque é mais prático, porque é mais cômodo, porque é mais barato, né? Mas hoje todos os perfis estão comprando mais pela internet e a gente vê até outros estudos do mercado falando, inclusive, de pessoas mais velhas, né, que não estavam acostumadas, mas hoje elas precisam adquirir e elas se digitalizam mais. Elas estão mais no e-commerce. Para você ter ideia, na China, que é um país super digital, 25% do varejo é online. Isso é um número muito alto. Para você ter ideia, no Brasil, apesar de todo esse crescimento, ainda só 5% é online, né? Ou seja, o mercado do varejo online no Brasil tem muito, 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 muito para crescer. E o que a gente verifica agora, minha tese, é que a gente está simplesmente acelerando esse processo. Nos Estados Unidos, esse número já chega a 10% mais ou menos. A China é realmente disparado e a gente vai ver esse número crescer de uma forma mais acelerada. Inclusive, as empresas vão entender que, inclusive como um plano de contingência, elas têm que integrar melhor o seu online com o físico. Porque às vezes o empresário ou uma empresa que é meio dinossaurica, vamos chamar assim, ela olha para o digital e fala, não, mas o percentual de venda é muito baixo, né? São só 5% da economia. Mas aí quando você chega no momento em que a pessoa não pode comprar, o consumidor seu ele não está contemplado, né? Pode ser que, voltando, as lojas vão reabrir, né? As pessoas vão continuar comprando nas lojas físicas, não existe isso de que o e-commerce vai matar a loja física, ou vice-versa. Mas as coisas vão estar cada vez mais integradas, porque a pessoa saiba ou não saiba, o usuário dela consulta o site dela, consulta o produto dela na internet. Pode comprar no físico. Mas o processo de decisão acontece muito dentro do online, né? Porque é no online que a pessoa está conversando com os amigos, é no online que a pessoa pesquisa no Google. Então, chega a produtos comprados em lugares físicos, em lojas físicas, chega a ser mais de 50%, 70% mais ou menos as pessoas que consultam antes desse produto na internet. Tem um movimento também, né, com a reabertura da loja física, que a pessoa dentro da loja física, ela pega o celular e consulta o Google, né, consulta para ver se o preço está adequado, se aquele produto é bom. Ou seja, o consumidor ele é digital, né? O momento em que o usuário, o cliente, o consumidor, ele passa o cartão, seja no físico ou no online, é a ponta do iceberg, né? A gente tem que olhar a jornada do consumidor como um todo e o digital, a empresa queira ou não queira, está acontecendo, faz parte e é preciso uma estratégia para estar lá da melhor forma, porque vai estar de qualquer modo, né? A questão é se vai estar da melhor ou da pior forma. É muito bacana isso que o Diego falou, porque até alguns lojistas tinham, digamos, um medo, porque o cara tem muitos anos, tem a sua loja física, né? E que poderia até acabar, né? Se o cara for investir no e-commerce, isso acaba. Não, acaba virando um plus e dá para caminhar junto, né? Aliás, até muita gente, em algumas lives que a gente fez, Diego, muita gente falou que tem pessoas como eu, né, ansiosas, que não aguenta receber o produto, esperar um tempo, e que você pode retirar na loja física a hora que você quiser, Uhum. a disponibilidade. Isso ajuda também, né? Você ter essa loja física, faz a compra online e pode ir com o seu carro, retirar e voltar. Isso também é uma coisa que já estava acontecendo. Você Uhum. acredita que vai ter mais força ainda? Com certeza, com certeza. Existe um conceito chamado Omnichannel, né? O que é Omnichannel? São todos os canais funcionando de forma unificada, né? Por exemplo, ainda hoje é normal você ir a uma loja física, o preço do produto era tal e no site era outro. A ideia, o objetivo é que todos esses preços eles comecem a ficar o mesmo e você tem um cliente só, né? Que ele pode usar o seu canal online, o seu canal físico. E vão ter muitas empresas que um grande gargalo do e-commerce é frete e tempo de entrega, como você falou, especialmente para as pessoas ansiosas, que não são poucas, né? Então tem muitas pessoas que querem logo aquilo. E se a gente pegar para analisar até a estratégia da Magazine Luiza, que é um dos principais varejistas do Brasil, ela fala muito totalmente na digitalização das coisas. E ela tem feito muitas aquisições. Ela comprou a Netshoes, né? O pessoal, todo mundo sabe. Ela comprou recentemente também a Época Cosméticos e também a Estante Virtual. Então, peraí, por que a Magazine Luiza faz isso daí, né? Sendo que ela é varejista, ela vende principalmente móveis eletrônicos.
aquela coisa de loja de departamento. Por que ela faz isso? Que movimento é esse? A minha interpretação é justamente por causa desse online com o físico. Na internet, isso é um fato, ele é incômodo para os varejistas, o consumidor, de modo geral, ele procura preço. Imagina, por exemplo, que você quer comprar esse AirPod, é o mesmo produto em qualquer loja, né? A única coisa que vai diferir é o preço que você vai pagar por ele, o tempo de entrega, e se aquela loja não é confiável. Mas se você pegar todas as lojas confiáveis, é o mesmo preço, é o mesmo produto, é a mesma experiência, não tem uma grande diferenciação. Então tem muitos produtos que são comoditizados, né? E o que esses varejistas estão fazendo, como a Magazine Luiza? Ele gera a venda no online e não subsidia o frete, porque o varejista, ele, durante muito tempo, como despesa de marketing, ele subsidiava o frete para ele ser um frete grátis, porque não existe frete grátis, né? Alguém está pagando aquele frete. Então, a Magazine Luiza retira o frete grátis do default, do padrão, e deixa a retirada gratuita na loja. E aí, o que ela faz? Ela gera uma venda e o usuário, o consumidor, ele vai à loja física para retirar o produto. E quando ele vai retirar o produto, o que ele vai ver lá? O sofá dos sonhos. Ele vai ver o móvel dos sonhos. E aí um produto que não precisa necessariamente ser um AirPod, poderia ser qualquer besteira, né? Ela vai retirar na loja e lá ela gasta 2, 3 mil reais, né, comprando móveis. Então é uma estratégia muito saudável, que passa, esse é omnichannel, a integração. Você vai atrair o cliente, você vai fazer a aquisição do seu cliente pelo online, muitas vezes com oferta que em si não se paga. A gente sabe que o varejo tem estratégias de produtos que ele queima a margem para poder vender outros produtos, e ele vai fazer isso com online agora, né? Isso é muito saudável para o mercado, é saudável para a loja. Então não existe isso. O online vai matar o físico é melhor do que o online. Não. Eles se conversam. Todos fazem parte da jornada do consumidor. E o que é muito legal, Diego, é que a gente também sempre coloca aqui, e acho que você pode falar melhor do que ninguém, que qualquer empresa, seja qual for o setor, seja qual for o tamanho, tem espaço no e-commerce, marketplace. Então, é uma coisa, digamos, vamos dizer assim, democrática para quem queira fazer. Se você fosse dar um conselho para quem estivesse entrando agora no e-commerce, por exemplo, está começando, o que você falaria para essa pessoa? Fábio, como você falou, existem várias formas de começar pela internet, não existe uma forma certa, e a internet é democrática. Você pode começar da forma que você quiser. Tem pessoas, por exemplo, que são bem comunicativas, que ela pode criar um perfil no Instagram, na rede que a gente está, ela vai gerar uma audiência e ela consegue vender para essa audiência. O WhatsApp, ele está lançando, agora está com alguns problemas no Banco Central, mas eu entendo que isso logo vai ser regularizado muito rápido. O usuário, ele vai poder pagar pelo próprio WhatsApp. Então, para uma pessoa física, especialmente, ela pode criar um perfil no Instagram, ofertar, colocar os seus produtos lá, vai interessar as pessoas e chama para conversa e vende ali, né? Então, é muito simples, é virtualmente zero o custo para isso daí, né? Existe outra forma, isso é chamado social commerce, né? Para pequenas empresas, para empreendedores individuais, é um caminho muito fácil de começar. Tem concorrência? Tem concorrência. Não existe coisa fácil, né? O mercado é concorrido, tem muitas opções. Da mesma forma que qualquer um tem acesso para fazer, todos os concorrentes também têm acesso. Mas se a pessoa faz um bom trabalho, se ela tem um bom produto, se ela consegue um bom preço, realmente está centrada no consumidor, ela vai conseguir prosperar. Então, o social commerce é um caminho que eu recomendo para empresas que sejam e pessoas que de algum modo sejam comunicativas. Depois você vai ter o marketplace, que é talvez para o varejista tradicional o caminho mais fácil de começar, que é o quê? Ele vai pegar os produtos dele, vai precisar de um bom fotógrafo para isso daí, e criar a descrição de produto. E você vai colocar esses produtos nos grandes varejistas, né? A própria Magazine Luiza, Americanas, Submarino, Mercado Livre, Casas Bahia, né? Shop Fácil, Bradesco, todos esses são chamados marketplaces. O que são marketplaces? São esses sites, eles vendem os produtos deles propriamente e eles também permitem que outras empresas vendam para sua base de clientes. E você vai estar lá no risco, né? E, na verdade, o marketplace, ele vai estar no risco. Você só vai pagar para ele se você realizar uma venda. Então, é uma forma bastante segura, né? E
o custo dela tem um pouco mais de custo do que o social commerce, né? Porque você vai ter que criar boas fotos de produtos, vai ter que preparar tudo isso daí. Se você é um revendedor, talvez a indústria já tenha isso também, você vai ter que preparar um cadastro de produtos, que também não é um bicho de sete cabeças, né? E aí você vai competir lá dentro. Qual que é a desvantagem do marketplace, né? Muitas empresas hoje que estão preferindo começar pelo marketplace porque é mais fácil e tem mais volume. Você não precisa ter um perfil que bombe no Instagram, né, que não é fácil também, a gente sabe disso. E você vai... É o caminho mais fácil para vender. Você vai colocar os seus produtos lá, vai começar a vender, vai pagar uma comissão, que vai gerar de 15% a 25% da venda. Qual que é o problema do marketplace? Você não vai ter nenhum contato com o cliente. Quem vai ter o contato é a loja. É a Amazon, Americanas. Você só vai fazer a transação e você vai ter uma margem muito apertada, o que eu acho muito ruim. Você não vai ter o cliente, né? Porque hoje o segredo de tudo é você concentrar, investir os esforços para adquirir clientes e fazer desses clientes fãs. Desses clientes, eles vão ser clientes do marketplace, não seus. Você vai ser um fornecedor, simplesmente, do marketplace. E a gente vai para a terceira modalidade de e-commerce, que é propriamente o que é mais comum, mais conhecido, que é a loja virtual, né? Dentro da loja virtual, é o seu cliente que está lá. Todo mundo que acessar o site e realizar uma compra, você vai ter todos os dados do cliente, você vai poder realizar também novas vendas para ele. Qual que é o problema disso daí? Aí você vai precisar de uma estrutura de investimento maior, né? Você vai ter que ter um bom site, você vai precisar de uma boa plataforma, você vai precisar de uma boa estratégia de marketing digital. O varejista, tradicionalmente, o que ele pensa muito? Ele pensa em ter um ponto que é uma loja física, né? E esse ponto ele tem um tráfego natural de pessoas, né? Então, ele consegue estimar. Se eu estou, por exemplo, na Gabriel Monteiro, aqui em São Paulo, né, que é um lugar muito comum de casas de móveis, ele sabe que vão passar por dia na loja dele tantas pessoas, um pouco que naturalmente, porque já passariam por aquele lugar, das tantas que vão entrar, de cada uma pessoa que entrar, ele faz uma venda, e de cada venda dessa, o ticket é de, num lugar nobre como esse, que é de 5, 10 mil reais. No e-commerce é diferente, claro. No e-commerce, você colocar sua loja lá, e se você não comprar tráfego, ou não fazer o SEO, que é o tráfego orgânico, a sua loja vai ficar às moscas. Por isso é mais difícil. Então, para abrir uma loja, você precisa ter uma estratégia de gerar tráfego, né? E depois de converter esse tráfego. Então, são basicamente essas três formas de entrar no e-commerce. Via rede social, que é o custo virtualmente zero, né? Mas precisa ter um perfil comunicativo, um perfil bom. Marketplace, que é o mais fácil, né, e dá mais escala, mas você não tem um cliente. E a loja virtual, que precisa de investimentos consideráveis de e-commerce e de marketing. Então, são essas três perspectivas. Isso que você falou, de um ponto do primeiro até que é das redes sociais, é uma coisa que a gente sempre bate aqui nessa tecla, que é um ponto de você estar perto do seu cliente e ter aquela aproximação. Então, é fundamental ter o Instagram. Hoje em dia, o Facebook até que perdeu um pouco o protagonismo. Acredito que o Instagram, o WhatsApp Business também, enfim, a gente tem esses meios. É o ponto de ter a empatia, de se mostrar, de se apresentar, de ter uma boa comunicação. Sem comunicação, né, Diego? Não tem como, né? Você não consegue converter, né? A comunicação é tudo, né? Porque, sabe, no fundo, tudo é sobre pessoas, né? Tudo é sobre pessoas. E o que pessoas fazem? Pessoas interagem com outras pessoas. Você falou, né? Você falou do Facebook. Tem muitos mercados onde o Facebook ainda é muito forte, né? Ele ainda é o aplicativo de rede social mais usado no Brasil, por incrível que pareça. A gente, no nosso meio, todo mundo já migrou aqui para o Instagram, mas Brasil afora ele é muito utilizado. Acho que o mercado de casa e móveis deve estar mais no Instagram, mas em termos de volume ele ainda é muito forte no Brasil. E, cara, tem que estar lá, né? Como é que o cliente vai querer falar com você e você não vai estar? Se você não quiser falar com o seu cliente, o seu concorrente vai falar. Então tem que estar no Instagram, tem que estar no WhatsApp, tem que oferecer a melhor jornada, a melhor experiência para o seu cliente e estar onde ele está, né? Esse é o segredo, você tem que aparecer onde ele está. Acho que estou vendo aqui uma pergunta
Acho que é da Pri. Acha que quem não é tão comunicativo não vale a pena o Instagram? Não entendi essa pergunta. Acredito que ela está falando assim que né, se a empresa. Não ficou, não sei se foi um comentário ou foi uma pergunta, mas eu vou tentar ver aqui. Eu tô Ela- vendo aqui, a pergunta, É, acho que quem não é tão comunicativo não vale a pena o Instagram. Pri, estar no Instagram vale a pena para todo mundo, né? Você tem que estar em todos os lugares onde seu cliente vai estar. O que eu quis dizer é que você. Tinha um jogo, não, eu não sei se é da sua época, Fábio, eu estou muito velho, o chamado War. Né? Era um jogo de sim, da minha. estratégia que você tinha um mapa e você ia conquistando territórios. E o marketing como território. Então, por exemplo, o Instagram é um território, o WhatsApp é um território, o Marketplace é um território, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook são territórios. Então, tudo são territórios. É importante que você permita que o seu cliente espontaneamente consiga te encontrar e te contactar em todos esses canais. Entretanto, quando você for pensar em ser muito bom, eu acho que você tem que escolher qual briga você vai brigar. Se você não tem um perfil tão comunicativo, não é que você não deva estar no Instagram. Você deve. Mas eu não sei se é o lugar onde você vai ter mais resultados. Você tem que escolher investir o seu tempo, seus esforços e o seu dinheiro de marketing aonde você vai ter mais retorno. Um grande erro, as pessoas às vezes elas querem fazer tudo. Uma vez chegou um currículo para mim, contar uma história engraçada, um cara que era especialista em redes sociais. Né? E ele dizia no perfil dele: eu sou especialista em redes sociais, eu tenho um perfil em 1000 redes sociais. Quando eu li aquele currículo, eu falei: cara, ótimo, né? Que você você perdeu o quê? 1000 horas, 500 horas da sua vida para criar esses perfis e não aprendeu a usar nenhuma delas. Então, não é sobre só você estar, é o que você vai fazer muito bem lá dentro. Né? Como você vai ter profundidade naquilo, como você vai ser o melhor perfil, como você vai ser o melhor daquele canal. Por exemplo, o Marketplace, você vai queimar muita margem lá para ser o seller preferido. Então você tem que, tem que ser muito forte comercialmente. Né? Você vai ter que apertar, negociar com o fornecedor, ele vai ter que acompanhar o leilão que vai ocorrendo ali. Então não existe caminho fácil, né? Mas existe o caminho que você vai escolher, você tem que trabalhar para ser o melhor naquilo. Essa é a minha visão. Perfeito. Eu acho que é também interessante a gente falar, Diego, a gente já está entrando nesse ponto, a gente explicou mais ou menos a importância, o crescimento do e-commerce no Brasil. Eu acho que é legal você também falar, até no início você citou que o setor da Becasa, né, um dos setores que é casa e decoração, teve um ótimo crescimento no e-commerce. Você poderia dizer um pouco como é que foi esse crescimento e a importância desse setor, do setor que é aqui da Becasa, para o e-commerce hoje e para o futuro? Certo. Como eu estava falando, o setor de casa e móveis, né, que agrega todas as vendas relativas à casa, decoração, móveis, etc., ela cresceu 83% no e-commerce. Né? Foi o segundo setor que mais cresceu em junho, em comparação ao período anterior à pandemia, ou seja, em relação a fevereiro. E, nesse momento, é um dos setores mais importantes para o brasileiro na internet. Né? Por quê? Porque, como a gente estava falando, as pessoas. A gente está vivendo um novo normal. Né? As pessoas hoje. Né? Ontem eu estava falando com um amigo meu que ele estava mexendo no quarto dele, num quarto que ele tinha na casa, que é o novo escritório dele. Né? As pessoas vão ficar mais em casa. E elas vão investir muito em home office. Então, seja desde uma cadeira, seja desde móveis, etc. Então, o consumidor o brasileiro, de modo geral, está olhando muito para home office. E esse setor, eu entendo que vai ser a grande contribuição para a economia. Então, novos produtos, tudo voltado ao home office, eu acho que vai ser muito forte. Isso abre também um espaço, né, porque sempre foi muito difícil comprar móveis pela internet. Né? Isso está destravando o potencial do mercado. Né? As pessoas estão comprando assim adoidados. O setor cresceu 84%. Então, o receio que as pessoas tinham de comprar móveis pela internet, essa barreira está sendo quebrada. Né? Então, é uma demanda que eu entendo que ela estava reprimida e que ela vai continuar se desenvolvendo e crescendo. E
tem o outro lado também, que cabe aos setores, aos lojistas, às empresas do segmento, potencializar isso daí e criar uma melhor experiência para o usuário, para ele, né, aquele desejo dele do novo home office, ele poder encontrar. Né? Então, depende um pouco dos dois. Então, o mercado que está possibilitando isso daí, precisa que os varejistas eles também criem esse movimento. Isso que o Diego falou, a gente já tem visto esse crescimento do home office, que muitas empresas vão optar pelo home office, seja pela praticidade e principalmente também pela questão de custo, né? É mais fácil você manter os funcionários dentro de casa do que dentro do escritório, pagando lugar e tudo mais. E aí esse é o ponto que mexe com essas pessoas que nunca fizeram home office, estão fazendo agora, e tem que se adaptar. É aí que entra a questão da decoração, da casa, dos móveis, né? Isso, na sua visão, pós-pandemia, continua? Há um crescimento nesse setor especificamente? Ou você acredita que voltaremos ao que era antes? Olha, Fábio, eu acho que nada volta a ser como era antes, entendeu? Nada, 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 porque para a nossa geração, né, talvez seja o acontecimento mais impactante da nossa geração. Né? Eu acho que é uma situação análoga a uma situação de guerra, né? Onde mudou-se tudo. E quando você ouve as histórias de pessoas muito antigas, acho que meus avós não são mais vivos hoje, mas eles podiam falar sobre a época de guerra. Né? Mas meus pais, meus próprios pais, eles não viveram isso daí. Então, essas duas gerações o acontecimento mais importante, vai estar mudando tudo. Então, as coisas, elas nunca mais vão ser como antes. Né? Eu conhecia muitas pessoas que falavam, eu não quero home office, eu não gosto de home office. Né? E às vezes uma pessoa que pega transporte público em São Paulo, não sei quanto por cento das pessoas é de São Paulo aqui, mas em São Paulo tem muitas pessoas, não são poucas, que chegam a pegar 2 horas para ir e 2 horas para voltar do escritório. São 4 horas da sua vida. Né? E para muitas pessoas isso não era uma possibilidade, não perder essas 4 horas. Era uma obrigação. Isso vai se flexibilizar, porque as empresas estão aprendendo, estão entendendo que um colaborador feliz, que trabalha feliz, ele vai produzir muito mais para a empresa. Né? Ele vai estar muito mais engajado. E a gente vê que a produtividade ela não cai com o home office. Pelo contrário, ela pode aumentar bastante e as pessoas são muito mais satisfeitas. Tem alguns perfis de pessoas que preferem o escritório e não tem problema nenhum nisso. Mas nunca mais vai ser como antes. O home office ele tem que ser uma possibilidade real para a vida de todas as pessoas. E quando você tem um home office, por exemplo, eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham no seu quarto, não tem problema. Mas ainda tem alguns hábitos que eu entendo que não são totalmente saudáveis. Né? Por exemplo, você trabalhar de pijama não é legal, não é uma mensagem boa que você passa para si mesmo. Trabalhar com a cama bagunçada também não é legal. Então, acho que vão ter alguns pequenos hábitos que são muito simples, que as pessoas vão entender que conseguindo colocá-los em prática, elas vão ser mais produtivas ainda. Né? Elas vão entender que elas estão trabalhando, que home office não é feriado, não é final de semana. E colocando isso daí em prática, elas vão produzir muito mais. E na esteira disso, vai vir o seu próprio home office, o seu próprio escritório particular. Pode ser no seu quarto, pode ser no cômodo da casa. Por exemplo, eu montei aqui, isso aqui foi da pandemia, eu montei essa estante aqui, comprei pela internet durante a pandemia. Ficou legal, porque... gostei. Gostou? Gostei. Ficou legal a estante, gostei. Os nichos, ficou bacana. E dá um ar diferente, né? Eu me sinto melhor trabalhando assim, com os livros que eu gosto, num ambiente confortável, né? Que antes eu trabalhava no final de semana com o notebook no colo. Agora eu comprei minha mesa, preparei as coisas todas e esse é um movimento natural, né? As pessoas vão, quando elas forem alugar ou comprar uma casa, vão pensar, e o meu escritório, onde vai ser? Né? Onde eu vou fazer home office? Porque pode ser que eu não vá nem um dia para a empresa, pode ser que eu vá 1, 2 ou 3, né? O home office ele vai crescer para muitas pessoas. Então é um processo reversível para mim. E qual que você acha que vão ser os desafios daqui para frente, nesse momento que a gente está vivendo de uma lenta retomada aqui na cidade de São Paulo, né? A gente está vendo que está começando a ter uma retomada, mas sempre com muito cuidado. Pessoas ainda, né, receosas. Muitos, por exemplo, restaurantes, né? Eles próprios não, muitos grandes restaurantes não quiseram abrir,
muitas pessoas estão optando por isso, muitos lojistas não vamos abrir, não vale a pena. Qual que é o desafio do e-commerce para o futuro? Como é que você vê esse crescimento que a gente teve agora? Como é que você nota desse crescimento para frente? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não tem bola de cristal, não sabe nada. Ainda mais agora, né? Que a gente não faz ideia de mais nada, né? Desde março que a gente está assim. Mas tem alguma previsão? O que, que você acha que pode ser os desafios do e-commerce para o futuro? Uhum. Expandindo um pouco a pergunta, pensando no setor e na economia como um todo, eu acho que o primeiro grande desafio é sobreviver, né? Principalmente quem depende de varejo físico. Então, essas empresas elas precisam pensar em como sobreviver, como passar por isso daí. Está valendo a máxima de que caixa é rei. Eu acho que a gente só vai voltar à normalidade, ou à nova normalidade mesmo, a partir do ano que vem. Então, acho que até o final do ano a gente vai vivendo mais ou menos isso daí. As pessoas de varejo com quem eu converso entendem que novembro, dezembro, as coisas retomam e a gente espera também que tenha uma explosão de consumo, porque as pessoas nunca ficaram tanto tempo sem comprar, com vontade de comprar, e vai ter isso daí. Então, as empresas elas precisam pensar na sobrevivência delas e precisam também pensar no futuro delas, né? E só existem dois tipos de empresa, Fábio: as que crescem e as que morrem, né? Antigamente era comum que a pessoa tinha uma loja, simplesmente uma loja física e vivia, até passava de pai para filho, etc. Mas não existe mais isso, né? Hoje, ou elas vão crescer, ou elas vão morrer. Então, o que elas têm que pensar é como elas vão crescer. Eu espero que nenhuma loja queira morrer, nenhuma loja queira fechar. Como elas vão crescer. E para crescer, aí vem o e-commerce, né? Então, você vai ter que entrar no e-commerce. Com toda sinceridade, o que eu prefiro, o que eu acho melhor, pensando em longo prazo, é você ter a sua própria loja virtual e conseguir integrar com a experiência do seu consumidor. Aí você ter canais de atendimento, você está no Instagram, está no WhatsApp. O WhatsApp é uma grande ferramenta de vendas, né? Porque é relacionamento, né? O WhatsApp ele não vende, pessoas vendem através do WhatsApp. Então, essa para mim é uma grande chave. Então, o varejista, a empresa de casas imóveis, eu acho que elas têm que pensar em uma solução de home office. Eu investiria em criar, né, um home office para casas pequenas, médias e grandes, que fosse sensacional, que atendesse a demanda do cara. Então, um turnkey, um produto pronto para isso daí, e ela começar no e-commerce. Abre a sua loja, abre o seu site, vai vai testando investimento, vai investindo para você ver como que é o retorno. E um grande desafio vai ser que todo mundo vai fazer isso daí, né? A concorrência no digital vai aumentar cada vez mais. Por exemplo, o custo de aquisição de um cliente, às vezes o brasileiro acha caro investir em marketing digital no Brasil, porque ele não foi para os Estados Unidos. Lá, o custo de aquisição de um cliente, mantendo ainda a proporção de moeda, chega a ser 5 vezes mais caro, né? No Brasil é muito barato ainda. Só que o brasileiro, o empresário brasileiro, de modo geral, ele tem uma visão muito de curto prazo, né? Você tem que pensar o seu e-commerce, a sua operação digital como longo prazo. Como é que você vai se relacionar com o seu cliente, como você vai ser a opção número 1 do seu cliente. Então, esse, de modo geral, são os desafios que eu vejo para o setor. Perfeito, Diego. Eu acho que é muito bacana a gente ter convidado você aqui, porque a gente falou desse crescimento, a gente falou não só do crescimento, da importância, do que se necessita para o e-commerce e principalmente o quanto ele vai ajudar na retomada, né? É uma coisa fundamental para quem tem a loja física também não se preocupar. Então, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente aqui, provavelmente esteja ainda na dúvida, né? Se entra ou se está começando, qual o conselho ou o que, que você falaria para esse pessoal que está olhando para o e-commerce agora? Sabe o que eu falaria? Que o melhor dia para começar não é amanhã. O melhor dia para começar é hoje. Então, dê um passo hoje, né? Comece a fazer alguma coisa hoje, porque a mudança ela começa. É hoje que ela começa, não é amanhã, né? Porque amanhã é sábado. E aí, sendo sábado, talvez vá fazer uma outra coisa, vai deixar para segunda, mas segunda você vai estar cheio de coisa, vai deixar para depois. Começa hoje, né? Começa hoje. Nem que seja você lá criar uma conta no WhatsApp Business, nem que seja você registrar o domínio do site, nem que seja você ir
numa plataforma, né? Vou fazer um jabá aqui, eu não ganho nada, nem conheço o pessoal de lá, mas a Nuvem Shop é uma plataforma muito simples. Vai lá na Nuvem Shop, cria a sua loja, sobe 5 ou 10 produtos, coloca seu WhatsApp e faz algum investimento em Facebook Ads, em Google. Pronto, começa. Reserva uma verba. Não é para você ter um retorno sobre isso, é para você aprender, né? Reserva 1% do seu faturamento e coloca no e-commerce, né, do que estava antes, ou o que você puder, o que não for, obviamente, prejudicar. E começa hoje. O importante é começar hoje, porque por mais que você não consiga fazer uma grande coisa no único dia, se você, a cada dia, melhorar 1%, né, em pouco mais de 3 meses, você melhorou 5%. Você dobrou a sua capacidade. Então, eu acho que sempre tem que começar hoje. A mudança é hoje que ocorre, ela ocorre dentro da gente, tem que ser agora. Esse é o meu recado. Perfeito. Perfeito, Diego. Então, realmente agradecer você por estar aqui, colocar aqui a sua experiência, o seu conhecimento, os números, né? Até tem aqui, conversion.com.br, está aqui, /blog. Você tem esses números que o Diego falou aqui. E-commerce brasileiro cresce 39,7% em junho. Então, é só entrando no blog que está aqui, .com.br/blog, que você vai ter acesso a esse conteúdo. Além do site, Diego, falam os contatos, alguma coisa, além do site que o pessoal também pode conhecer, Instagram, enfim, para o pessoal entrar em contato com vocês, além do site. Legal. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para esse setor tão importante da economia e que agora vai ser protagonista na mudança de comportamento, na mudança de hábito do brasileiro, né? Todo mundo vai ter um home office, mas legal, todo mundo gastando pouquinho, médio ou bastante vai ter isso daí. É muito prazeroso poder falar com vocês. E se alguém quiser me seguir, basta segue aqui no Instagram, é o caminho mais fácil, de lá vão ter todos os links. Eu sempre prefiro, em marketing a gente chama de call to action, né? Chamada para ação. Todo call to action deve ter uma única finalidade. Então, me segue aqui no Instagram mesmo, @DiegoIvo, sem underline, sem ponto, sem nada, @DiegoIvo. E por lá você vai poder chegar com Conversion, vai poder me acompanhar. Eu vou sempre compartilhando bastante material por aqui. E agradeço também a todo mundo, todo o pessoal que está online, nesse momento, acompanhando. Agradeço a atenção e a paciência de cada um de vocês. Não, eu também agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Quem segue o Diego, eu também faço o convite para dar uma olhada aqui no conteúdo da Becasa. A gente está disponibilizando muitas coisas também falando de e-commerce, marketplace, então é um assunto que a gente está trazendo e está tudo disponível não só no Instagram, mas no canal do YouTube e também no Spotify. Que, aliás, essa live vai virar podcast e vai estar lá no YouTube em breve. Bom, aliás, manda um abraço para o Thiago Nasa, foi ele que fez a ponte aqui com você, foi muito bacana, foi muito atencioso. Mandar um abraço para o Thiago também. E é isso, Diego, muito obrigado, valeu mesmo pela ajuda, valeu mesmo por ter colocado todo o seu conhecimento a todo mundo, a todos vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigado, foi muito bacana ter a presença de cada um de vocês. Lembrando, esse conteúdo vai ficar aqui no Instagram, no YouTube e no Spotify. Diego, obrigado, um ótimo final de semana, bom trabalho para vocês, o que vocês precisarem, a gente está aqui às ordens. Eu que agradeço, um abraço e também estamos à disposição e estamos juntos. Um abraço para o Thiago Nassa também. Ele é um grande cara. Bom, pessoal, um abraço para ele que ele fez essa ponte aí. Eu sempre falo assim, a gente tem que valorizar muito quem ajuda, né? Quem faz essa ponte, que é assessoria, enfim, esse trabalho, porque eu também sou assessoria e a gente sabe como é que é importante esse trabalho. Bom, mas é isso, pessoal. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até a próxima. Na quarta-feira que vem eu volto aqui com mais uma live às 15 horas. Diego, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e tchau. Valeu, abraço, tchau.